Boa noite, senhores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Legal mesmo? E essa cara de sofrência aí? Cara, já passou o fim de semana, o Inter conseguiu empatar, vocês não tem que estar sofrendo assim desse jeito. Tá? Nem tudo é perdido ainda. Recém começou, fiquem tranquilos. O Leandro, por exemplo, com essa sofrência dele ali, os homens pegaram ele, enquadraram. Imagina um advogado, tem que estar... Tristeza, é. O senhor sabe com quem está falando? Eu vi um vídeo, o cara foi entregar a prova, só que tinha passado 1 minuto do horário da prova. Daí o professor, não posso aceitar, infelizmente. Era uma faculdade, sim, vários, né? O senhor sabe com quem está falando? Não faço nem ideia. Botou no meio da pia. Tá, vai descobrir como agora. Caras, então, eu quero ler uma passagem para vocês. Abre aí, 2 Timóteo. Coisa rápida. Mas é muito bom estar com vocês de novo. Mais uma semana aí, depois de uma folga semana passada. Eu gostaria que nós continuássemos tendo toda semana, mas realmente para mim tá impossível agora. Impossível. Então, aguentem um tempo, vamos mantendo assim. De qualquer forma, é muito bom estar com vocês. 2 Timóteo 3. Acharam aí? Sim. 2 Timóteo 3. Versículo 12. O que está acontecendo aqui? Paulo está falando com Timóteo, né? Timóteo, filho na fé de Paulo. E Paulo está falando sobre o que aconteceu com ele, alguns episódios. Perseguição, algumas coisas que ele sofreu. E aí no verso 12 ele vai falar que o que todo cristão pode esperar. Então, olha aí, versículo 12. 2 Timóteo 3, 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Cara, se tu quer ter uma vida piedosa, ó, a gente estava numa série sobre santidade, né? Eu falei semana passada, ou melhor, domingo agora, último domingo, santidade e piedade são sinônimos, tá? São termos intercambiáveis. Tu consegue falar um, e se tu quiser falar o outro no lugar daquele, a frase continua com o mesmo sentido, não vai mudar nada. O que Paulo está dizendo aqui? Todos os que querem ter uma vida piedosa, todos os que querem viver de forma piedosa, serão perseguidos. Tipo, assim, então, tu quer ser santo? Tu quer ser um cara que teme o Senhor, que tem uma vida santa? Te prepara, negão. Te prepara porque... Mas o que é o bom, cara? A Bíblia joga limpo. Tu sabe o que tem que esperar, entende? Tu sabe o que tem que esperar. A Bíblia não está prometendo para ti bênção, vitória, prosperidade, chave para enriquecer, isso aqui. Não. A Bíblia está sendo bem honesta contigo. Então a questão é, tu quer ser santo? Porque é uma ordem, lembra que eu falei? É uma ordem, Deus manda, sejam santos como eu, Senhor, teu Deus, sou santo. Ele deu uma ordem. Hebreus vai dizer que sem isso a gente não vai ver o Senhor. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, tu tem que obedecer. Se tu não obedecer, tu não vai ver o Senhor. Tá? Mas, além disso, agora Paulo está dizendo assim, cara, se tu quer ter uma vida piedosa, tu quer viver de forma santa, te prepara para perseguição. Te prepara. Assim, ele não está dizendo que tu sofrerá um nível de perseguição equivalente ao que ele sofreu. Não é isso. Só que tu tem que estar pronto para a perseguição. Independente do nível que for, independente do grau que for, tu tem que estar pronto. Por quê? Porque nós não poderemos chegar no momento e reclamar com Deus. Pô, Senhor, olha o que eu estou passando. A Bíblia já tinha avisado. Ok? Vamos adiante? Então, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior.
enganando e sendo enganados. Olha isso, cara. Enganando e sendo enganados. Continua. Quanto a você, ou seja, Paulo agora se referindo a Timóteo. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Até aqui. Cara, desde que começou o ano, as reuniões que nós tivemos aqui, todas elas eu tenho iniciado falando uma coisa. Se vocês são bons de memória, vão lembrar. Nós estamos vivendo uma crise. Lembra que eu falei? Uma crise de masculinidade. Todas as reuniões eu tenho iniciado com isso aqui. E eu não quero fazer diferente hoje. Nós estamos vivendo uma crise. Crise de homens. Homem, de verdade. Crise de masculinidade. Então, a época que nós vivemos, ela tem sido marcada por homens mais fracos do que nunca. Vocês já se deram conta disso? Sim ou não? Fala a verdade. Cara, eu nunca parei para pensar. Eu até ouço vocês falar e tal, mas eu nunca me dei conta, assim, não. Ou vocês todos já perceberam isso? Sim ou não? A gente tá vivendo uma época complicada, né? Complicado. Esse cara fraco. E o problema é que a fraqueza de masculinidade, a fraqueza dos homens hoje, não é uma fraqueza física, sabe? Não é, é um cara que não tem músculo, não é isso. Vai muito além. E eu quero analisar com vocês hoje 3 fraquezas que a gente percebe na nossa época e que a gente deve lutar contra. A gente deve fugir disso. Porque é o que o mundo vai querer para nós. É o que a cultura vai tentar colocar, impor a vocês isso. Ok? Primeira delas, de 3 fraquezas masculinas hoje. A primeira, e cara, com certeza é caráter. A gente está tendo uma crise de caráter nos homens. E óbvio, a gente começa falando sobre ilegalidade. Vocês percebem que quando uma sociedade entra em crise, o número na criminalidade aumenta? Sim ou não? Vocês já sabiam disso? Geralmente, a sociedade, quando ela está em crise, a criminalidade aumenta. A lógica é mais ou menos assim. Crise. O cara tá meio sem grana, bate o desespero, vai roubar, vai fazer algo que não presta. Óbvio, isso não justifica, tá? Não estou justificando o pecado do pessoal, não é isso. Estão errados, têm que ser punidos. Mas por que isso? Porque a tendência humana já é má. Lembram Gênesis 6:5? Todo intento do coração humano é mau. Então, é meio que de esperar que a gente vai ter problemas aí nos homens. É meio que lógico. Então, por exemplo, a gente está num governo agora, cara, o governo do amor, né? Pode não ter dinheiro, não tem saúde, não tem segurança, não tem educação, não tem nada, mas tem amor, né? Então, pelo menos isso a gente tem. Pelo menos amor a gente tem. Então, o que acontece? É crise. O dólar dispara, as coisas começam a ficar caras. Tá caro, não compra. Simples, cara. Como é que tu não pensou nisso antes? Mas, em meio a tudo isso, qual é a tendência que eu falei? O coração é mau, as pessoas vão agir na maldade. Tu vai ver muito mais o jeitinho brasileiro aflorando. Sabe aquele jeitinho brasileiro? A pessoa dando um... Cara, nós estávamos conversando agora, eu falei para alguns aqui, sem ser domingo que passou no anterior, a minha esposa estava vendendo alguns livros ali no LX e acabou caindo num golpe. Um golpe. Depois, na mesma semana, o Diogo estava falando, a gente estava conversando, 2 vezes tentaram, né? Ou 3. 2 ou 3. 5 já, então teve mais depois daquilo. Pô, a gente tinha que ter atualizado. Assim, tá assim, cara. Tu vai vender um negócio na internet hoje, as chances dos caras tentar dar um golpe em ti são incrivelmente maiores hoje. Vocês percebem isso ou não? Vai no marketplace ali. Cara, tu vai ver o pessoal... O Kennedy agora, semana passada, né? Teu telefone lá, que os caras estavam chamando no WhatsApp, tua mãe, pedindo dinheiro, se passando por ele. Cara, vocês percebem que
pra maldade, os caras têm muita criatividade. Sim ou não? Os caras são bons, vamos falar a verdade. Para aquilo ali, tá? Eu não estou dizendo que é bom o que eles estão fazendo, mas para aquilo ali eles são bons. Os caras são criativos, os caras são eficazes, os caras fazem olha, inacreditável o que os caras fazem. Ainda assim é errado, pecado. Por causa disso vem mais juízo. Por causa desse juízo que virá, ou já está vindo, a sociedade inteira padece. A crise, aquela que eu falei, ela tende a piorar. Olha só, tu sabia que muito do preço das coisas é com base na confiança? Para pensar um pouquinho. Tu imagina assim, que tu mora no interior e tem um leiteiro. Ele vem, entrega leite na porta da tua casa e segue viagem, tá? Tu deixa, é tacho, né? O tacho lá na beira da rua, o cara vem, enche e vai. Tu vai lá em algum determinado momento, traz para casa e vida que segue. Era assim até pouco tempo atrás. O que acontece? Tu imagina agora, tu chega lá para pegar o patá pela metade. Como assim? Tu vai falar, cara, é o seguinte, tá pela metade, tu não tinha o suficiente, o que foi? Ele, não, cara, eu enchi. Não, eu enchi. Segunda semana, mesma coisa. O que tu vai fazer? Vamos lá. Não é pergunta retórica. Fala para mim. Oi? Tu vai pagar menos. Tu vai querer pagar menos porque tu não recebeu. Tu vai contratar alguém para cuidar. Tu vai ter que comprar uma câmera, alguma coisa para botar lá. Um cachorro que seja na volta ali. Logicamente, o que está acontecendo aqui? Quebra de confiança. Tu está gastando mais. Agora tu imagina o leiteiro, por sua vez. Pá, mas assim não tem como, cara, tu tem prejuízo. O cara não... Eu deixei cheio lá. Ele disse que recebeu metade e tá querendo me pagar metade. Não tem como ser desse jeito. Agora eu vou ter que... Então, ó, faz o seguinte, eu vou ter que cobrar antecipado. Ou eu vou ter que deixar, sei lá, eu vou deixar aí e alguém tem que receber. Vocês percebem isso? Então, a tendência é que essa quebra de confiança, ela vai encarecendo as coisas. Então tu te dá conta de que quanto piora a crise, mais desconfiança, piora os preços? Você percebe isso ou não? Cara, é uma coisa lógica. Então, quando aumenta a criminalidade, a desconfiança tende a aumentar, só vai piorar. Você percebe que é um ciclo daí? Quando o juízo de Deus vem, ele não é... Cara, é uma coisa que é... Por isso que a Bíblia ela trata dessa forma. O juízo de Deus é algo pavoroso. É pavoroso. Então a gente está vivendo um período de falta de caráter. Tá? Mas vamos além, não só a ilegalidade, não estou falando só de crime. Porque afinal de contas, vocês provavelmente estão pensando, cara, eu nunca... Talvez não nunca, né? Cara, eu não faço isso. Será? A gente nunca entrou, será, numa pirâmide telex free? Alguma coisinha, sabe? Alguma coisinha para... acho que aqui vou ganhar um pouquinho mais rápido o dinheiro que eu estou precisando. Mas, além disso, questão de moralidade. A moralidade é uma falha de caráter. A imoralidade. E olha o jeito que está o nosso país. Semana passada, eu estou mexendo no X, o antigo Twitter, e eu chamei a Su. Cara, de verdade, eu não sei o que aconteceu. Foi algum bug no... Como é? Ah, cara, quando é o algoritmo, obrigado. Algum bug no algoritmo. Eu rolava o feed, passava 3, 4 posts e aparecia um vídeo pornô. Eu continuei rolando, eu chamei a Su, disse, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, eu tive que fechar, sair fora. No outro dia normalizou, voltou, mas estava assim. Tá? Ontem, eu abri o TikTok. No TikTok, eu gosto de postar as coisas que eu posto no Instagram. E gosto de acompanhar o pessoal que trabalha com couro. Eu estou fazendo couro, ali tá a Bíblia do jogo. Já vem com a unção pastoral, ele pegou uma Bíblia minha para usar para ele. Não acredito nisso. Já vem com a unção, pingando óleo.
E eu vou acompanhar o pessoal, entendeu? O pessoal trabalhando com cor e tal, e eu fico vendo o videozinho ali para aprender mais. E às vezes aparecem uns troços, cara. Daí ontem eu tava assistindo, rolando o feed ali, e do nada aparece uma mulher dizendo assim, a legenda era mais ou menos assim, o marido liberou, uma coisa assim, a festinha, era uma coisa assim, festinha hoje na minha casa. Mas não pode. Não, eu devo estar vendo coisa errada. Daí eu abri a legenda, tu sabe que tu clica ali, a legenda sobe, né? Daí tu consegue ler o resto. Daí eu abri para ler ali. O cara, ele tem prazer em ver a mulher dele sendo comida por outros. O prazer dele é ela dando para outros. Naquele post ali tinha 3 caras junto com ela. Agora tu imagina Deus vendo uma coisa dessa. Imagina Deus, em toda a sua santidade, vendo uma imundícia dessa. Vocês se dão conta que Deus já poderia ter tocado fogo nisso aqui tudo e acabado com essa palhaçada? É graça. A gente vive com muita graça de Deus. Mas muita graça. E tá assim, cara. Tá assim. Ainda no TikTok, daí, passei. Daí apareceu uma outra mulher ali. Eu deduzi, não aparece, na postagem não aparece nada, mas eu deduzi que ela tem esses canais privados, sabe? Tem o Privacy, OnlyFans, tem essas que tu paga pra ver a mulher sendo comida. E aí eu sei que a pergunta era, e o pessoal da igreja o que fala? Não pode, cara. Não pode, meu. Não tem como. Dela, não, o pessoal da igreja sabe. Eles sabem, inclusive tem alguns que me acompanham. Eles pagam ali meu canal, não sei o quê. E eu tô falando isso e vocês estão surpresos, mas quantos de vocês essa semana também não tiveram contato com alguma porcaria? Cara, eu peguei o hábito. Apareceu pra mim, eu chamo minha esposa na hora. Olha aqui o que tá aparecendo. Olha isso aqui. O diabo vai tentar fazer com que vocês tenham falha de caráter. Ele vai tentar derrubar vocês. Cara, a gente está vindo de uma semana, e mais de uma semana já, de um pastor conhecido que caiu. E eu falo caiu, não é imoralidade sexual. Caiu porque ele teve que abandonar o ministério. Quanto falta para ser um de nós? Porque a Bíblia fala, cara, aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Dani, eu, mais um pessoal lá da mentoria. Cara, qual é a primeira coisa que tu faz quando vê um troço desse? O Barba estava junto. Qual é a primeira coisa que tu faz? Cara, porque tu tem que ver casos assim e pensar, tá, se fosse eu, cara. Tu tem que pensar. Pai, eu, cara. Porque tu imagina um cara que é pastor. Ele é pastor há, no mínimo, 23 anos, porque ele estava 23 anos sem férias. O cara é pastor há 23 anos, reconhecido no Brasil. O cara é famoso. Os sermões não eram ruins. Eu assisti só um, mas ouvindo outros, o pessoal falando, não eram ruins. O cara é casado, o cara é pastor titular de uma igreja. Acontece isso, o que sobra para nós? Se um cara grande desse acontece isso, o que sobra para nós? Se Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, ele olha para a mulher e ele não se aguenta, o que sobra para nós? Tu percebe como tu não pode pensar assim, cara, isso não vai acontecer comigo. Não, cara, tu tem que pensar, isso vai acontecer comigo. Eu tenho que cuidar. Para não acontecer, cara, porque vai, se eu deixar, vai acontecer. Vai acontecer isso aqui, cara. Meu Deus, me ajuda. Tu entende? Se tu não tiver isso na mente, cara, o diabo vai te enredar. Ele vai te enredar. E aí vão os pequenos atos, né?
que vão se tornando normais na nossa vida, sabe? Aquelas mentirinhas. Tu não mentiu, só não falou toda a verdade. Cara, não, eu não te contei tudo, mas eu não menti. Sabe? Atitudes egoístas. Uma fila que tu fura ali. Ah, cara, e tu justifica, tu racionaliza isso. É que eu tô com muita pressa, cara. Mas não podia ficar esperando. Ah, não tinha, hoje eu não podia. E aí tu fura uma fila e tá tudo bem. Quantas vezes isso tudo bem vai acontecer de novo? Ou já vem acontecendo? Pequenos atos de desonestidade, um troco errado que tu recebe, sabe? Um Pix por engano. Com quem que nós estávamos falando? Foi agora, essa semana, porque daí aconteceu esse caso lá em casa, do golpe. E nós estávamos falando com alguém, não lembro quem foi, se foi o Leandro, não lembro quem foi, que a pessoa acabou fazendo um Pix errado por um dígito, aqui ela digitou errado, o Pix foi para outra pessoa. Era basicamente o salário dela, uma moça. E ela implorando pro cara mandar de volta, ele disse, não, tu fez errado, te vira, te rala. Te rala. E aí, vai fazer o quê? Sabe? São as atitudes que a gente tem visto hoje ao nosso redor, cara. É o que a gente está vendo hoje na nossa volta. É isso que tem tentado cativar a nossa mente, entendeu? Fazer tu acreditar que é normal. Afinal, todo mundo faz isso, cara. Todo mundo faz isso. Adultério. Às vezes tu não adultera, cara. Tu não traiu. Mas tu tem uma coleguinha de trabalho ali que tu dá as tuas risadinhas. Tu tem, sabe? Tem um flertezinho, assim, de leve. Tu dá umas piadinhas pra ela. Ah, essa tua roupa aí. Ah, o que tu quer fazer? Tu não sabe que eu sou casado. E aí? Sabe, essas pequenas atitudes que vão minando o teu caráter. Tratamento diferenciado. Às vezes a pessoa, cara, tu trata normal com qualquer um, mas aquela pessoa ali, ou alguma pessoa que tem algum interesse, ela tem como te beneficiar, essa pessoa tem um tratamento diferente. A Bíblia chama isso de lisonja, né? Lisonja. Tu agrada, aquela pessoa ali, tu agrada. Isso também é uma forma de manipulação. Vocês estão entendendo ou não? Então, cara, caráter é a primeira fraqueza que nós estamos vivendo na nossa época, e a gente tem que lutar contra isso. Paulo fala aqui, ó. Olha aí comigo de novo. Versículo 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas quem que irá de mal a pior? Os perversos e impostores. Cara, os impostores é esses caras que os perversos também tem fraqueza, falha de caráter. Mas o impostor é aquele que ele vai fazer ele vai dar um golpe, ele vai enganar, ele vai mentir, ele vai fazer alguma coisa. Entendeu? Então, a primeira falha que nós vemos hoje é falha de caráter. Em segundo lugar, é convicção. Versículo 14. Quanto a você, Paulo falando a Timóteo, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Mas não só aprendeu, presta atenção, naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Cara, hoje a gente vive na época do relativismo. É ou não é? Sim ou não? O que é isso? Às vezes eu estou falando, a pessoa não sabe. Relativismo, cara, são muitas verdades. Não tem uma verdade, são várias. O que é verdade para mim pode não ser para o Chico. O que é verdade para mim pode não ser para o Barba, para o Thiago. Então, nem sempre o que eu estou falando pode ser verdade para você. Sabe? Isso é relativismo, cara. Isso é relativismo. O relativismo, ele vai fazendo o quê? Com que tu tenha essa tendência de pensar que tu, às vezes, está lidando com alguém que não está tratando com a verdade, ou tu não está, e causa essa incerteza, entende? Cara, mas é que... E se o cara está falando...
tu não tem muita convicção daquilo que tu tá falando aí. Porque pode não ser uma verdade. Talvez o cara tenha uma verdade melhor que a tua. Ou vice-versa, ou talvez inverte a situação. O que o relativismo faz? Ele cria uma confusão. Ele cria uma confusão. E aí qualquer um pode ter uma verdade própria, peculiar. E aí, cara, a verdade não se entende mais. E aí vai minando a tua convicção. Olha só. Não estou dizendo que é algo bom, tá? Puramente bom. Mas a gente vem aí do modernismo. Hoje, a nossa época é o pós-modernismo, tá? Até, alguns vão dizer que foi década de 90, alguns vão dizer que início dos anos 2000, enfim. Até ali era o modernismo. O que é isso? O modernismo ele é fruto do iluminismo, que é a razão. O que predomina é a razão, o raciocínio. Tem que fazer sentido. A coisa tem que ser lógica. Então, o que acontece? O iluminismo é o quê? Tu ter iluminação na mente. Tu tem uma mente iluminada. Vocês já ouviram falar da Cidade de Luz? Paris? Sim ou não? Cidade de Luz não é, porque tinha várias lâmpadas lá. Né? É por causa das mentes brilhantes que haviam, ok? Por causa disso. Iluminismo, então, é isso. É quem tem a mente iluminada, quem consegue chegar a um nível mais alto de raciocínio. Para o iluminismo, o homem é a própria salvação, desde que ele chegue a um nível altíssimo de conhecimento. Tá? Resumindo. Bem resumido, assim, é mais ou menos isso. O modernismo é fruto disso. O que é o modernismo? Cara, as coisas têm que fazer sentido. As coisas têm que ser lógicas. Então, por exemplo, quer ver algo prático? No evangelismo. Tu ia evangelizar uma pessoa no modernismo, tu ia argumentar com ela. Não, mas não faz sentido a fé que tu tem. Tu tá acreditando nisso, mas não faz sentido. A fé cristã é assim, assim, assim. E tu argumentava com a pessoa. Hoje, pós-modernismo é pela afeição. A pessoa tem que ser cativada. Tá? Então, não estou dizendo que é puramente bom. Mas, cara, iluminismo, o modernismo, por pior que tivesse algumas coisas, a pessoa ela se esforçava para pensar. Ok? A mente também é pecadora. Então, às vezes, a pessoa chegava a uma conclusão que não fazia sentido, errado, pecaminosa, ok. Agora, havia um esforço maior de exercitar o raciocínio. Hoje nem isso tem, cara. A pessoa ela defende um ovo de tartaruga e na semana seguinte está com cartaz defendendo o aborto. E aí? Tu percebe? A convicção da pessoa não importa mais. Desde que cative a afeição. Só que isso chegou nos homens. Cara, a pessoa dominada pelas afeições, ou ela é feminina, ou é um homem que está muito perdido. Por quê? Porque na Bíblia, Romanos 1, Deus os entregou às suas paixões. O cara que é dominado pelas suas próprias afeições, os seus gostos, seus desejos, é alguém que foi entregue a si mesmo. Tu entendeu? Chico ficou meio confuso, assim. O cara que é dominado pelas afeições, ele está perdido. E é isso que a gente está vendo na nossa época. Caras que não tem, cara. Eles definem aquilo que eles acham que acham não, aquilo que cativa. Aquilo que cativa as afeições do cara. Então, o Chico largou, foi hoje que tu botou no grupo lá, né? Dos feministas, dos caras que definiam o feminismo. Um cara desse, ele não exercitou mais o raciocínio, ele não pensa mais. Ele só é cativado pelo coração, sabe? Aquilo que cativou a afeição dele. Aquilo que cativou a afeição dele. Então, a gente pega, soma isso aqui agora que eu falei, com um materialismo imediatista. A pessoa ela não para pensar mais, então, no sentido da vida. Por que a gente está aqui? Para onde a gente vai? O que tem depois disso aqui? Cara, tu te deu conta que a pessoa tendo dinheiro para um churrasquinho no fim de semana, uma cervejinha gelada, tá tudo bem?
Vocês não têm um vizinho assim, por acaso? Essa é ou não é a cultura de hoje? Cara, os caras não estão nem aí mais. Ele só quer trabalhar, ganhar o dinheirinho dele, poder viver o jeitinho que ele quer, era isso. Nós não. Nós não. Nós não fomos chamados para isso. Nós, pelo contrário, somos instigados a permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. A questão é no que tu acredita, cara. No que tu acredita. Tu acredita, cara, vamos, não precisa responder em voz alta. Responde para ti. Tu acredita ainda que isso aqui é a palavra de Deus? Tu ainda acredita que quando tu abre isso aqui, é Deus falando? Porque às vezes a gente confessa isso com a boca, mas o nosso coração está bem longe disso aqui. No que tu acredita? Onde é que está a tua convicção? Ou tu tendo pro agora e vivendo pro agora, tá tudo bem? Cara, e olha só, não tem problema, tem, né? No fundo tem, mas não tem problema se tu quiser viver desse jeito. Não tem problema. Cara, vai. Só não diz que tu acredita. Só não diz que tu é cristão. Não diz que tu crê em Jesus. Não diz que tu crê que isso aqui é a palavra de Deus. Cara, não tem problema. Tu quer viver desse jeito, vai. Só não fala que tu crê. Quer ir lá, Tiago? Quer botando lá? Entendeu? Só seja coerente, cara. Só isso. Em terceiro lugar, último. Então, as falhas que nós temos visto hoje, fraquezas de homens, é caráter, convicção. Em terceiro, a atitude, a postura da pessoa. Cara sem postura. Porque, tá ok, tu acredita. A tua convicção tá ok. Mas, cara, e a tua postura, como é que é? Tu demonstra, tu mostra que realmente tu acredita nisso aqui? Ou às vezes as pessoas estão caçoando de Jesus na tua volta, estão rindo da tua fé, e tu tá acuado. E tu não fala nada. Como que é a tua postura? A tua postura é do cara que é oprimido pelos colegas de trabalho? É o cara que fica acuado, fica, sabe? Como que é? Qual é a tua postura? Como que os outros caras olham para ti e o que eles pensam? Ah, gente, eu não me preocupo com o que os outros pensam de mim. Ah, cara, é tão bonito isso, legal, mas deveria, no mínimo tu deveria. Porque Paulo diz que o pastor deve ter bom testemunho dos de fora. O pastor é padrão dos fiéis, ou seja, então todos têm que ter um bom testemunho dos de fora. Então, em algum momento, em alguma medida, tu tem que parar e pensar, cara, o que será que eles pensam de mim? O que será que quando estão falando de mim e eu não estou junto? O que será que é a grande característica minha? O que me marca será para esses caras? O que eles veem em mim, assim, que eu... E aí? Quando tu tá no teu trabalho, cara, e tu vai no banheiro, os caras ficam falando alguma coisa e eles vão tocar no assunto tu. O que eles falam? Quando tu tá lá no teu futebol, quando tá, sei lá, faculdade, acho que ninguém mais tá na faculdade, enfim, bando de velho, se acha gurizinho ainda, mas são velho. O que os caras falam? Será que os caras dizem, pô, cara, esse cara, esse é cristão, meu, esse é pau ferro. Lá no grupo do WhatsApp, sabe aquele grupinho do WhatsApp que tu tá lá? Quando os caras mandam um pornô lá, o que tu faz? O que os caras ouvem de ti quando isso acontece? Cara, eu posso ter sido um bosta, eu posso ter feito muita merda, mas de uma coisa eu me orgulho. O Fernando tá aqui, ele pode me ajudar a mentir. Tô brincando. Ele pode confirmar o que eu vou falar. Nós trabalhávamos no táxi juntos. Cara, táxi é como qualquer outro, tá? Não é... Mas tinha os grupos lá, os caras mandavam e tal.
No grupo que eu tava, eu combinei com o pessoal de que isso não aconteceria. E quando acontecesse, eu sairia. É ou não é, Fernando? Cara, não tem, meu. É uma coisa que pra mim é inegociável. E eu não tenho, cara, não tem problema. Tu quer mandar, meu, tranquilo. Tranquilo. Tu quer ter relação sexual com a tua mão, fica à vontade, cara. Tranquilo. Só que eu não vou ficar no grupo daí. Entendeu? Assim, de boa, meu. Sério. Quer ver teu pornô? Tranquilo. Só não aperte a minha mão. Não aperte minha mão. Tá? Quer ter relação sexual com a tua mão, ao invés de com a tua esposa, é contigo. Só que eu não preciso participar disso. E eu não vou participar disso. A minha postura, então, é: não conta comigo. Para isso, não. Entende? Tem coisas, cara, que tu vai mostrar na tua postura. Ah, tu é um cara leal, tu é um cara fiel, um amigo fiel. Para o que precisar, tu tá junto. Uma vez o Fernando e eu tava junto lá na praça, até para bater num piá, acho que tinha uns 12 anos, sei lá. O Fernando deu um tapão nele, eu lembro até hoje. Coitado do piá tomando café. Não, tu tava tomando café. Era ele? Coitado, perdeu o café até. Mas a gente tava junto, olha, é nós, tamo junto. Se é pra apanhar de um piá, vamos nós dois apanhar dele. Cara, quando eu falo piá, não vão achar que é tipo o Enzo, tá? Não. Apesar de que o Enzo às vezes merece também uns... Não é o caso. Era um vagabundinho na rua, ele tinha dado uma pedrada num dos carros, não lembro, enfim. No meu? Foi no meu? Então, mereceu mesmo, foi bom. Não lembrava, cara, podia ter dado 2 até, em vez de... Cara, tem casos que tu vai mostrar na tua postura. Tu é um cara leal? Ótimo, cara. Ótimo, tem que ser. Tem casos que tu vai mostrar... Cara, pra isso aqui eu não sou leal. Não conta comigo. Cara, não vem falar pra mim de caso extraconjugal que tu teve, adultério, traiu tua esposa e achar que eu vou estar junto contigo nessa. Não conta comigo. Pra isso aqui, não... Entende? Qual é a tua postura? Qual é a tua postura quando tu tá dentro do carro? Pessoal que trabalha com aplicativo. E vem, às vezes, a menina, a moça, a mulher, e se fresqueia. Tu só fica... Não. Ou tu para. E aí? Qual de vocês já teve uma atitude assim no trabalho? De vir alguém... Cara, às vezes acontece... Eu acho que com aqui ninguém, tá? Ninguém que teria capacidade para isso. Eu digo esteticamente falando. Ok? Mas digamos que venha alguma... Teria que dar uma boa repaginada nos caras, mas... Digamos que venha uma moça e queira dar em cima de ti, dar uma fresqueada ali. O que tu faz, cara? Qual é a tua postura? Ou vamos voltar ao exemplo de antes. Se vem um cara ali querendo mostrar pra ti um videozinho pornô. Ô, meu, olha isso aqui, cara. Como é que tu reage, cara? Não, meu, não. Outro, para, meu, não vejo essa bosta aí, cara. Já tive problema com isso, cara. Eu não posso cair nisso de novo. Então, a gente está numa crise de postura. Os caras estão lidando de forma covarde. Os caras estão sendo covardes. Eu falei domingo, lembram? Cara, tem tentações que tu só vence ela fugindo. Há tentações que tu não vai dar uma de durão, cara. Não, eu vou mostrar. Não, cara, tu não mostra. Tu só vaza. Tu só sai. Entendeu? Tem tentações que tu só vence fugindo. A questão é, a tua postura em casa, qual que é? A tua esposa, os teus filhos, as pessoas que convivem contigo, eles veem que postura em ti. É um cara que tu pode dizer que tu é um homem da palavra? Ah, mas eu não sou pastor. E daí, meu? Onde na Bíblia que é só para pastor isso aqui? Teus filhos veem que tu realmente é
apaixonado por esse livro aqui? Teus filhos olham para ti quando pega esse livro aqui e veem que tu realmente acredita no que está escrito aqui? Quando tu tá em algum momento difícil dentro de casa, às vezes tu tá discutindo com a esposa, às vezes tu tem que disciplinar um dos filhos, alguma coisa assim, tu baseia, tu fundamenta o que tu tá falando nisso aqui, ou é só o que tu quer? Falava esses dias, eu acho que foi com o Kennedy, se eu não me engano, nós estávamos falando sobre disciplina dos filhos, enfim, e eu disse, cara, a disciplina dos filhos não é o que tu quer. O filho não é teu para começo de conversa. Quem é que dá o filho? Deus. Nós somos só mordomos. Nós estamos criando os filhos para Deus, não é nem para o mundo, que alguns hoje dizem, né, tu cria filho para o mundo. Não. Tu cria filho para Deus. Ou seja, tu vai prestar contas disso. Quando tu está disciplinando os filhos, tu está xingando, chamando atenção, seja o que for, tu fala o quê? Eu já disse que eu não quero que faça isso. É assim? Eu já te disse. Então agora tu vai apanhar porque eu já disse que não é para fazer desse jeito. Ah, mas é a tua? Então a palavra que vale é a tua? Ou tem alguma que esteja acima da tua? Meu filho, tu vai ser disciplinado agora porque tu fez o que Deus não quer que faça. O que tu fez não é uma afronta a mim somente. É uma afronta a Deus. Tu fala, a tua postura em casa é qual? Então, cara, a questão é, qual é o testemunho que tu tem dado em casa? E por último, como que o pessoal vê que tu é crente? Qual a postura última, ou digamos, uma das principais do cristão? Quem arrisca? Quando fala de Jesus. Quando tu evangeliza. Quando tu prega. Agora, como é que tu vai dizer que tu é um cara de caráter, ok? Tu não faz mal pra ninguém, tu não quebra nenhuma lei, tu não tem problema com imoralidade, tu tá redondinho, tudo certo. Tu não é um cara que tu acredita em bobagem, tu é um cara que tem uma convicção correta. A tua teologia é certinha, ela é perfeita. Doutrinariamente, tá tudo ok. E o teu testemunho? Porque a pessoa ela olha pra ti, ela pode pensar, cara, o Gilmar é um cara tribom. Meu, o cara não faz mal pra ninguém, trabalha e vai pra casa, de casa pro trabalho. Nunca vi esse cara discutir com um guardinha de trânsito. Eu nunca vi ele pisar numa formiga. Tá, meu? Tem vários assim que pode dar, que pode testemunhar dessa forma de alguém. Mas se resume a isso? A pessoa pode dar um bom testemunho de ti, dizer que tu não faz mal pra ninguém e ela tá indo pro inferno porque tu não falou de Jesus pra ela. Como é que tu diz então que tu crê, que tu tem convicção, mas essa convicção não transborda a ponto de sair da tua boca para fora? Que convicção é essa? Que é uma convicção que fica só no interior, só para ti. O cara acha que guardei a tua palavra no meu coração, é tu guardar para nunca mais tirar de lá. E aí? Então tu precisa falar de Jesus. Cara, a realidade é que hoje a gente vive num período que nós temos muitos homens cristãos. Hoje ainda, eu vi uma matéria que o cristianismo no Brasil tem crescido. Cara, vamos ser sinceros, se a fé cristã, a fé ortodoxa, a fé genuína estivesse crescendo, tu acha que o Brasil ia estar do jeito que está? Corrupção, imoralidade, maldade. Tu acha? A gente está crescendo em número, ou seja, a gente está só inflando, só inchando. É um inchaço. Nós precisamos, então, não só de homens ditos cristãos, mas que vivem como meninos. Nós precisamos viver como homens. Nós precisamos viver como Jesus. Em resumo, eu quero encerrar dizendo isso. O testemunho que tu tem que dar de caráter, de convicção,
e atitude tem que ser Jesus. As pessoas têm que olhar para ti e ver Jesus. Essa semana eu postei. Chega a ser estranho o cristão hoje que acha estranho que a gente não vai se tornar divinos. Porque a Bíblia fala, nós seremos semelhantes a Ele. Agora, desde já, o que é a santificação? Não é nós sermos tornados à imagem de Cristo? Conformes o seu Filho? As pessoas podem afirmar isso de ti? Que tu parece com Jesus? Cara, eu não conheço muito ele, mas assim, ó, o cara, ele dá testemunho de Jesus, cara. Eu sei que ele ama Jesus, ele tenta ser igual. Vamos viver isso? Vamos, gente? Eu quero que vocês conversem um pouquinho sobre isso, mas vamos orar antes. Eu queria orar com vocês. Fiquem em pé. Eu acredito. E, de novo, isso aqui é coisa óbvia. Isso aqui é coisa que nem precisava estar falando. Mas a gente vive hoje numa época tão complicada, que tem que ser falado óbvio. Porque a gente está vivendo uma época de homeninos, como o Darren Patrick dizia. Homeninos. São homens, barba na cara, já passaram dos 30, estão quase nos 40, mas vivem numa vidinha de videogame. Não quer responsabilidade, não tem uma maturidade, não quer só viver atendendo os seus próprios prazeres. Deus não nos chamou para isso. Amém? Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por estes caras que estão aqui, Senhor. Eu quero neste momento orar por cada um deles. Eu quero pedir-te, Senhor, que tu abençoe a vida deles, tornando-os mais parecidos com Jesus. Faz, Senhor, com que o nosso caráter seja moldado. Faz, Senhor, que haja uma transformação de caráter em nós, a ponto de as pessoas notarem em nós que nós somos pessoas de caráter. Não pessoas boas, mas pessoas que estão imitando Jesus. Faz com que nós tenhamos, Senhor, um caráter de imitação a Jesus. Faz, Senhor, com que as pessoas olhem para nós e vejam que nosso caráter não é somente algo que nós queremos, algo que nós estabelecemos, algo que nós temos como objetivo. Não! Mas que Jesus seja o nosso padrão. Que o nosso caráter seja como o de Cristo. Em nome de Jesus. Dá-nos convicção, Senhor. Dá-nos firmeza de convicção. Como Paulo fala a Timóteo, que ele viva conforme o que aprendeu e naquilo que acredita firmemente. Que nós venhamos ter uma fé firme, fundamentada e embasada na Tua palavra. Dá-nos uma convicção firme, robusta. Não deixa, Senhor, como a Tua palavra diz, que nós sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Não deixa a gente acreditar em qualquer baboseira, em qualquer besteira, em qualquer mentira. Mas que nós tenhamos firmeza, estejamos firmados na rocha. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Abençoe estes caras com convicção. Aumenta-nos a fé, aumenta-nos o conhecimento das Escrituras, aumenta-nos o conhecimento de Ti. Em nome de Jesus. E eu também peço, Senhor, que essa convicção, o caráter que temos e a convicção que temos, transborde em atitude, transborde, Senhor, em ações que sejam condizentes, que sejam coerentes com aquilo que cremos. Em nome de Jesus eu te peço que nós não venhamos ceder, que nós não venhamos ficar acuados, que nós não venhamos recuar, que nós não venhamos ser oprimidos pela cultura e por essa mentalidade diabólica que tem imperado na cultura. O mundo jaz no maligno, Senhor, e o mundo tem nos oprimido, querendo cativar a nossa mente. Ajude-nos que não nos conformemos com este mundo, mas venhamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Em nome de Jesus eu clamo a Ti. Abençoe estes caras. Em nome de Jesus. Agora eles vão sentar e vão conversar. E eu peço, Senhor, que Tu dê a eles um momento de tranquilidade, um ambiente seguro para abrir o peito, confessar pecados, revelar suas dificuldades. Sejam elas nas fraquezas de caráter, de convicção, de atitude. Mas que haja, Senhor, um momento de conversa edificante. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém.
Cara, sentem aí, conversem um pouquinho.